No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. Programa liberado pela censura federal para este horário. Enviarei a operação do erro, é uma frase da Bíblia, de 2 Tessalonicenses 2:10 da manhã -12. A frase diz que Deus enviará a operação do erro para que as pessoas acreditem em mentiras e sejam julgadas por não acreditarem na verdade. A frase também diz que Deus fará isso com as pessoas que tiveram prazer na iniquidade e não receberam o amor da verdade para se salvarem. Bem, meus queridos, como eu prometi a vocês, dando continuidade, a operação do erro será enviada para todos. Mas, no caso, quem são esses todos, né? Todas as artimanhas, o aparecimento, né, versículo 10, todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para todos os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha, a tradução aqui da James King, são traduções também que é um outro grande problema, né? Essa questão de tentar facilitar o entendimento das escrituras com uma linguagem ortográfica, gramatical, dentro das nossas bitolas e das nossas limitações de linguagem do nosso português, sendo que as escrituras foram escritas em grego, em aramaico, né? E logo após em latim. É muito complicado você ter um idioma que não existe vogal, né? Os textos massoréticos, eles introduziram um vogal dentro do hebraico, e aí muitas vezes o sentido real da palavra é obliterada, é desviada. Então nós estamos talvez chegando mais próximo da verdade com a tradução, interpretação e edificação do Espírito Santo de Deus. Atente-se muito bem a isso. Existem muitas Bíblias heréticas, aqui eu quero me imiscuir em enumerá-las, são muitas. Tem uma tal de uma Bíblia Dark aí, a Bíblia na linguagem de hoje também é outra que vem com sapatinho de lã e acaba distorcendo o real sentido do aguilhão, né? Como você pegar uma ponta de agulha e você escariar ela, né? Você passar ela, engrossar a cabeça, a ponta que fura, né? Dura contra ti, recalcitrar contra os aguilhões. Todo profeta, todo que prega a palavra de Deus, ele é um aguilhão de Deus, ele é um espinho que fura, incomoda você, tá certo? Então eu tenho muito medo quando alguém bate palma e diz que mensagem maravilhosa, mas que não muda. A mensagem de Deus, ela vem para mudar a pessoa. Quando João Batista, nas pairagens do Rio Jordão, acaba de pregar a palavra de Deus, a multidão ali, combalida, se sente compungida pelo Espírito Santo, e ali alguns representantes das camadas sociais levantam a mão, e logo ali os soldados dizem: e aí agora? O que nós faremos depois desta mensagem duríssima, João Batista? João Batista diagnostica que aquela turba de soldados viviam fazendo greve. Então João Batista, orientado pelo Espírito Santo, diz: vocês vivam em paz, sendo grato pelo salário que vocês ganhem, e não façam greves. Logo após, aqueles que estavam mais privilegiados na vida financeira: e nós, o que faremos? Ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E por aí afora vai. Quando Pedro prega pelo Espírito Santo a mensagem vaticinal do arrependimento, da mudança, da transformação e do novo nascimento, quando ali o apóstolo Pedro prega, a multidão logo combalida, levanta a mão e grita em uma só voz: e nós o que faremos? Ele ali, dirigido pelo Espírito Santo, disse: salvai-vos e arrependei-vos desta geração corrupta e perversa. Então a palavra de Deus, ela vem para produzir no homem arrependimento, novo nascimento. Mas muitas pessoas estão usando a palavra de Deus para conquistar tesouros, entre aspas, tesouros, bens, que dizia a pessoa do caminho dos céus. E ela vai tendo uma vida, onde ela vai ouvir aquela voz: louca, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Né?
desleita-te, goza, regala-te, e fez galpões, e fez providências humanas, aumentou celeiros, grande é a colheita. Talvez a sua vida esteja como Marta. O que é que há de errado na vida de Marta? Marta estava preocupada para tratar a todos muito bem, para fazer a refeição, mas que mal há nisso, Senhor Jesus Cristo? Marta está na cozinha porque meio-dia ou à tarde nós vamos tomar o café e tem que ter um alimento, e eu estou preocupado com o seu alimento. Eu estou preocupado em nós fazermos a honraria da casa, que era uma tradição judaica de receber bem aos transentes, aos peregrinos, né? Isso foi colocado desde lá do Antigo Testamento. E Marta, conhecedora dessas tradições, estava ali muito preocupada, a ponto de dizer: Senhor, eu estou aqui na cozinha, tarefada, e olha o que é que está acontecendo, eu estou só aqui. Pede para minha irmã, tá vindo aqui ajudar. E aí o Senhor Jesus, ele interpela ali, ele interpõe-se àquela fala de Marta, não acusando ela ou condenando ela, por ela estar ali preocupada com esses afazeres, para, de forma de amor, tratar a todos muito bem. Não, mas ele vai diagnosticar e vai usar esse ponto da fala de Marta para trazer aqui à luz a vida eterna e as Escrituras. Quando nós estamos observando alguns problemas e fazendo uma leitura de erros na sociedade, ou até mesmo no viver da igreja, na igreja que eu digo, de muitas reuniões, de muito local onde se reúne como eclésia, como povo de Deus, e a gente usa esses momentos para trazer correções, que foi o que Paulo fez com Pedro, né? Naquela situação, quando Paulo chega em Corinto, que vê um comportamento errôneo, ele aproveita, não como fofoca de ninguém, mas ele ali, com um olhar humano e racional, ele vê um problema e ele aplica a solução trazida não dele mesmo, mas pelo Espírito Santo, a ponto que ele chega na igreja de Corinto e diz: olha, nem eu e nem a igreja de Deus tem costume de contender. Se as pessoas quiserem servir a Deus, irão saber se esse mandamento é meu, de Paulo, ou se é do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando pregava ali para os religiosos e a multidão, ele disse: olha, todo aquele que quiser fazer a vontade do Pai, que me enviou, saberá se essa doutrina é formatada pela minha racionalidade, pelo meu grau de intelectualidade, ou se essa doutrina, essa palavra que eu prego, vem de Deus. Paulo fala aos Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós sabemos, todo aquele que quer a verdade sabe onde está a verdade. E nós não podemos estar bitolados em conceitos humanos, em doutrinas de homens, dentro da bitola de uma religiosidade. Então, meus amados irmãos, nós precisamos compreender as coisas de Deus à luz do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito de Deus para nos trazer a compreendetude das santas, sagradas Escrituras. Então, aqui, quando nós vemos esse texto, que é um texto aqui de grande valia para nós, a operação do erro será enviada para todos aqueles que não creram, que não amaram a verdade. Então, se nós fôssemos fazer uma análise morfológica, uma análise sintática, gramatical, dividindo esses textos, eu iria pegar, né, a operação do erro. O que é a operação do erro? O que é que as Escrituras falam sobre a operação do erro, amados irmãos? O aparecimento, todas as artimanhas e enganos. Olha só a redundância da palavra do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Preste bem atenção. Toda a artimanha. Irmãos, não brinca com seres espirituais. Eu não vou falar aqui de grau de demônios, de espíritos, porque ali no endemoniado gadareno, ele disse aqui, é legião. Uma legião é 1000 soldados romanos, né? É 1000 soldados, alguns, uma centúria, são 100 soldados. E uma legião é 1000, somos muitos. Né? O Senhor Jesus disse que um demônio sai e voltando aquela pessoa para o erro, aquele espírito volta e traz mais 7. Então ali aquele de Gadara dizia, temos uma legião, somos muito. Né? Conforme alguns estudiosos antigos, que para cada habitante da face da terra existe 1000 demônios. Para você ter uma ideia, que a terça parte das estrelas do céu que caíram são anjos caídos, uma representatividade de Apocalipse.
Então, nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, o que é as artimanhas, engano de um ser espiritual com uma mente de uma inteligência sobre-humana, né? Toda proveniente da injustiça. Então, não adianta chegar aqui, né, um espírito maligno, colocar uma doença e para vaticinar que Deus está em um lugar, o próprio espírito da operação do erro, ele coloca uma doença, leva a pessoa em um lugar onde está lá um obreiro da injustiça, que Paulo chama de cães devoradores aos filipenses, só cuida das coisas do ventre, porque o Deus deles é o ventre, só cuida das coisas terrenas, só estão preocupados com o bem-estar, né? E foi justamente isso que Jesus disse para Marta: Marta, Maria está aqui, quer doce aqui aos meus pés, e escolheu só uma coisa importante aqui nessa terra. E ela escolheu a boa parte, né? Está muito atarefada, com muitas coisas, e uma coisa só. Qual é essa coisa só, meu irmão? É a tua salvação, né? Lembrai da mulher de Ló, que sendo salva, liberta, e recebeu o livramento de Sodoma e Gomorra, não levou até o fim cabal a sua salvação, olhando para trás, e sendo ali detida em desobediência a Deus, ela virou uma estátua de sal, sendo que o seu marido e suas filhas continuou perseverando, e por perseverar até o fim, que seria o local determinado, o fim, que seria lá as montanhas, os montes, onde estaria realmente seguro, onde os anjos determinaram para ele. E quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está fazendo uma alusão que quem perseverar até o fim será salvo, ele dá continuidade. E onde é o fim? O fim é quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens. Os que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que tiverem vivos, juntamente com esses que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro, serão transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ali é a parousia, ali é o final, ali é o advento. E aí já é um outro assunto, porque essa religiosidade falida está enganando muita gente, falando sobre um suposto arrebatamento, um suposto desaparecimento, né, que faria surpreender uma obra de Steven Spielberg, de George Lucas, Jornada nas Estrelas, né? Pelo amor de Deus. Então eu não vou entrar dentro disso aí. Vamos continuar na operação do erro. Que é enviada essa operação do erro? O camarada está lá com a doença, que o demônio colocou a doença, aquela mulher estava encurvada, uma obra do diabo, já há muito tempo, encurvada, certo? Um espírito colocou nela ali, que ela ficava corcunda, e ali o Senhor Jesus libertou aquela mulher em um dia de sábado, porque vinha sendo oprimida pelo diabo. Ali foi uma libertação autêntica de Deus. Mas também há o espírito do erro, que coloca a enfermidade e leva para uma religião de matriz africana, e ali a pessoa faz toda uma simbologia, todo um ritual sem Deus, sem a cruz, sem o arrependimento, e ali a pessoa, aparentemente, o espírito sai, aquela pessoa diz que ficou curada, e ali todos acham que ali há uma manifestação de Deus naquele lugar, que Deus também está ali. Então o demônio coloca a doença, tira a doença para vaticinar os lugares onde ele está reinando com esses falsos obreiros da injustiça. Então você acha que porque ali está tendo milagre, porque ali tem multidão, o Espírito de Deus e a aprovação de Deus está ali, você está na operação do erro. E por que está na operação do erro? E por que está enganado? Porque você não tem amor à verdade. Meu amigo, eu nunca teve amor à verdade, a ponto que Cristo levou um apóstolo para ali, uma só alma, no meio de um deserto, estender sobre eles a mensagem salvífica. A primeira pregação de Jesus foi lá em Marcos capítulo 1, versos 16, 17, 15, arrependei-vos e praticai o evangelho. Mas a pessoa está praticando dogmas e doutrinas humanas, e aí é festinha, tudo gospel. O gospel é um selo de autenticidade de Deus, né? Não, botou na camisa, fica com Deus, botou na camisa, Deus vai te ajudar, né? O camarada matou um camarada, daqui a pouco está entrando no camburão do carro e escrito na camisa, eu amo Jesus. Então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e é tanta coisa, e é tantas abominações, tantos erros, tantas artimanhas, que é capaz de você estar servindo ao diabo, achando que está servindo a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, chegará tempo que matarão aos sábios, os profetas, achando fazer uma grande obra para Deus. Então era fruto da ignorância, e muitos estão aí sendo enganados, estão dentro da operação do erro,
tá certo? Que vai ser enviado para todos aqueles. Ah, Senhor, mas o fulano me enganou. Eu estava na igreja tal. E aí, quando o Senhor vinha, as Escrituras diz que os livros virão diante do trono. Os livros foram abertos, os livros. E ele vai dizer onde é que estavam as Escrituras sagradas? Em cima da geladeira e você no TikTok. Em cima da televisão e você no videogame. Em cima da televisão e você só nos joguinhos, nos entretenimentos da vida. Vai para um local de reunião onde a palavra de Deus não é exposta. O que é exposta é um lenga-lenga de orações repetitivas, entendeu? Longos pretextos de orações, entendeu? Uma dinâmica, uma apologética de uma pregação que vai amaciando o seu ego, como está escrito, apacentarão para si, convidarão para si, pregadores que preguem os desejos de suas carnes, os desejos de suas concupiscências, né? O apóstolo Tiago, ele está escrevendo dizendo, não sede só ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos, mas sede praticantes. Qual é a religião pura e imaculada diante de Deus, Jeová, o Todo-Poderoso? É se guardar isento da contaminação do mundo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Mas não, nós vamos nos enganando com falsos discursos, com o entretenimento. Um leva o saco de pipoca, tem até a cantina de cachorro-quente. Eu saio no meio do culto para tomar um suco, tomar um refrigerante e venho com um bolso cheio de drops de anis, parecendo que estou no cinema. Preste muito bem atenção, tenha cuidado, porque os dias se aproximam e você pode estar na operação do erro, construindo uma casa sobre areia, e o que vem pela frente aí vem pesado, viu? Preste bem atenção. Eu não sei o que vai ser desse povo quando descobrirem que não tem arrebatamento. Como é que vai ser? Estão se consolando com falsos discursos. Abra os seus olhos e busque a Deus em contratempo.